bem-vindo à minha pilha de livros. Então eu vou dando continuidade aos livros da Jane Austen. Eu já fiz um vídeo sobre o Orgulho e Preconceito. E agora eu vou fazer sobre o segundo livro que eu mais gosto dela, que o primeiro é o Orgulho e Preconceito. Esse fica quase que empatado com o Orgulho e Preconceito, que é o Persuasão. Eu tenho em versão pocketbook da Penguin, no original, que eu li porque antigamente digo 2001, 2002, por aí, era muito difícil achar obras traduzidas da Jane Austen. Só se encontrava em sebo, quando muito, e em várias obras não tinha, né? Era só Orgulho e Preconceito ou Razão e Sensibilidade que se conseguia em sebo, traduções antigas, tá? Como eu queria ler o livro, eu acabei comprando a versão em inglês, no original. Eu sei um pouco de inglês, né? Mas mesmo assim é difícil ler, porque estamos falando de um inglês do início do século XIX, então meio complicado. Mas graças a Deus não, graças a uma movimentação bem grande de fãs de Jane Austen no Brasil, nos últimos anos, a partir acho que de 2006, eu acho, 2006, 2007, por aí para diante, as editoras viram esse nicho e começaram a traduzir as obras da Jane Austen. Então, primeiro foi a LPM, depois outras editoras foram pegando, etc, etc. E aí o Persuasão foi traduzido pela Zahar, numa época eu comprei essa edição bem linda, de capa dura, que ainda vem com Lady Susan e Jack and Alice, tá? O que fala Persuasão? Porque tem esse título, né? É uma jovem chamada Anne Elliot, que aos 19 anos tinha a possibilidade de casar com um rapaz que estava na marinha, chamado Frederick Wentworth. E o que acontece é que ela foi persuadida pela madrinha a não se casar com ele, porque ele não tinha nenhum dinheiro, ele não tinha perspectivas. Ela é filha de um nobre, de um cavalheiro, né? E o rapaz não, ele não tinha nome, não tinha família, era um soldado, né? Era um marinheiro, e seria uma mudança social, mudança de camada social, digamos assim. Ela ia cair de status social. Então a madrinha convenceu, mesmo que ela amasse muito o rapaz, que ela não se casasse com ele, por causa disso aí. E a Anne acaba cedendo à pressão, não aceita o pedido de casamento desse rapaz, se separam, ficam um bom tempo sem se ver. E aí, quando ela já tá com uns 27 anos, que naquela época, tipo assim, calhadésima, não, assim, ficou pra titia mesmo, né? Ela o reencontra e ele já tá numa situação de vida completamente diferente. Porque ele meio que representa a ascensão burguesa, assim, da época da Revolução Industrial, do self-made man, né? Ele participou das guerras napoleônicas como soldado, como marinheiro, que seja, e foi amealhando vários prêmios, tesouros, né, etc. Então ele ficou rico por causa disso, por causa dessas empreitadas. Então ele tem dinheiro, ele não tem título, não tem a nobreza do berço, mas ele tem o dinheiro, então ele ascende socialmente, né? Ele é capitão da marinha, né? Capitão Wentworth, Frederick Wentworth. Então eles se encontram nessa situação. Na verdade, a roda da fortuna girou. Ela tá numa situação complicada, que o pai é um perdulário, gasta dinheiro assim a toda, a irmã mais velha dela também. Então o que acontece é que eles perdem dinheiro e precisam vender a casa, o casarão, a mansão que eles moram, para poder pagar as dívidas. E por outro lado, mudou ao contrário, né? Ele era pobre, não tinha muitas posses, e agora ele é um cara rico. E aí eles se encontram nessa circunstância que não está muito favorável para ela, e ainda há muito rancor ali naquele relacionamento entre os dois, e principalmente da parte dele, obviamente, porque ela que o preteriu, né? Então o livro é toda essa reaproximação entre essas duas pessoas que um dia se amaram e que agora estão nesse ponto meio complicado da vida, né? De conviver ali, né? Com aquele grande rancor palpável no meio deles, né? E aí a história é toda essa. Eu gosto muito por causa da estrutura, da estrutura da narrativa, é uma narrativa mais madura, apesar de no final a coisa
fica meio apressada, meio corrida, e se você for pegar o backstory, a história por trás da escritura, da feitura do livro, você compreende, porque aí a Jane já estava adoecida, então ela meio que acaba apressando as coisas, né, no final do livro, assim. Mas eu adoro esse livro. A coisa mais famosa, a parte mais famosa do livro é a carta do capitão para Anne, né, meio que se reconciliando com ela. E assim, a carta é maravilhosa, vocês têm que ler o livro todo até chegar à carta, assim. E é engraçado como a Jane Austen utiliza essa questão da carta nas obras. Em Orgulho e Preconceito também tem a carta que o Darcy manda para Elizabeth, depois do pedido de casamento desastrado que ele tem. E nessa também tem a carta. A carta tem uma importância muito grande nas obras da Jane Austen, para que os mocinhos, né, os galãs, os protagonistas possam se colocar sem interferências externas e colocar sua voz de forma límpida, né? Exatamente o que eles querem dizer, assim. Os caras se expressam melhor em palavras escritas do que em palavras ditas, digamos assim, né? Então, minha dica de hoje é o Persuasão, da Jane Austen.